Gente, a iluminação tá bem ruim porque eu tô aqui na cozinha, né? Então, tô com a luz ligada, não tem iluminação natural nenhuma. Só que eu tava aqui refletindo, né, a respeito. É porque, na verdade, eu vi um vídeo e fiquei pensando, sabe? Porque, na verdade, o Padre Léo sempre bate muito nessa tecla, que é a facilidade que a gente tem em se apegar com as coisas ruins, sabe? Em vez de se apegar com as coisas boas. Vamos supor, ele fala que a gente amamos o passado, seja o passado bom, principalmente o ruim, né? As coisas ruins que nos aconteceram. Então eu fiquei pensando nisso, né? Por que a gente gosta tanto de se apegar às coisas ruins que nos acontecem? E, de fato, eu estava aqui analisando, isso é muito verdade, né? Por que a gente se apega tanto às coisas ruins que nos acontecem, em vez de nos apegar às coisas boas? Então, muitas vezes, a gente vê, né? Alguém consegue algo muito grande, algo que a pessoa queria muito, sabe? A conquista dos sonhos. E, tipo, a pessoa fica feliz, mas é algo que passa muito rápido, sabe? Tipo, essa felicidade passa muito rápido, essa pessoa rapidamente se acostumou, esquece, né? Esquece que conseguiu aquilo que ela tanto queria, seja lá o que for, sabe? A conquista do coração, sabe? A conquista dos sonhos. Mas se acontece algo ruim, né? Vamos supor, aconteceu duas coisas na vida dessa pessoa, né? Ela conseguiu algo muito bom, que era a coisa que ela mais queria, e ela ficou feliz. Mas foi algo que passou. Tipo, no dia seguinte já estava... Tá entendendo? Passou muito rápido a felicidade dessa pessoa. Mas quando aconteceu algo ruim, que às vezes foi algo muito pequeno, talvez ela passou na rua, encontrou alguém, e alguém disse uma palavra, uma única palavra pra ela, e aquilo desmoronou essa pessoa. Tipo, aconteceu algo grandioso, ela esqueceu rapidinho, né? Ficou feliz, eufórica, passou rapidinho. Mas aconteceu algo bem pequeno, uma palavra, ela encontrou alguém, uma vizinha, uma conhecida, que disse uma palavra pra ela, e essa palavra feriu tanto a pessoa que ela passou semanas. Então, por que a gente se apega a tantas coisas ruins, sabe? A gente parece que gostamos, né? Nós nos apegamos e a gente protege, parece que a gente protege as coisas ruins, as coisas negativas. Então, eu fiquei observando. Eu tô gravando esse vídeo, né, porque na verdade eu tava lendo o livro do Padre Léo, que eu terminei agora há pouco, falava um pouco sobre isso. Ele falava que a gente amava o passado, a gente protegia o passado, a gente abraçava, principalmente o passado negativo. Então, gente, por que a gente vai se apegar a algo que já passou? O passado não existe, ele não volta mais, né? Então, eu tava assistindo agora há pouco um vídeo de uma pessoa que, gente, já se passaram 20 anos, sabe? Foi um vlog assim e a pessoa tava chorando ainda, falando do que aconteceu há 20 anos. Gente, como assim? E infelizmente muitos de nós tem muitas coisas assim mal resolvidas da infância. Coisas que nos aconteceram na infância. Talvez uma palavra que o pai, a mãe falou, alguma coisa que alguém fez. Muitas vezes não foi nem porque quis, só que a gente se apegou àquilo. A gente já estamos com 20, 30 anos, mas ainda lembramos daquilo que aconteceu aos 10, sabe? E a gente não percebe o mal que isso vai nos causando, sabe? Eu não percebia. Eu tava vivendo assim, né? Aí normal, mas eu sempre me recordava do que me aconteceu lá na adolescência, né? O bullying que eu tinha sofrido. E eu percebi que de tanto abraçar esse pecado, de tanto abraçar essa coisa ruim que me aconteceu, eu comecei a amar aquilo. Parece que eu me tornei a vítima, sabe? E a gente sabe que, claro que quando algo acontece com a gente, realmente nós somos a vítima, mas você vai querer estar em estado de vítima para sempre? Você vai querer guardar ódio no seu coração para sempre? Ressentimento, rancor? Mesmo, às vezes a gente fala, eu não tenho ódio, mas se a gente fica sempre relembrando a mesma coisa, a gente tá com ressentimento, aquilo não foi curado, a gente não busca curar, a gente parece que preferimos ficar alimentando, porque a cada momento a gente volta pro passado para recordar o passado. E tipo, aí eu vi alguém falando assim, gente, as pessoas têm que parar de ficar murmurando
sabe, parar de ficar murmurando e alimentando o passado, principalmente o passado ruim. Porque você não vai se curar desse jeito. Isso não vai mudar nada na sua vida. Então, eu via que eu ficava fazendo isso, sabe? Eu sempre ficava relembrando. Então eu fiz, não, eu tenho que mudar, comecei a orar para que Deus transformasse o meu coração e fizesse de fato eu perdoar aquele momento, sabe? E que eu não queria mais relembrar aquilo. Eu sofri bullying, acabou, passou, ficou lá no passado. Eu não posso permitir que eu traga isso comigo. Isso não faz parte da minha história. Eu passei por aquilo, mas eu não quero conservar no meu coração o que é mal. E as coisas negativas, as coisas ruins, é conservar no coração aquilo que é mal. Aí eu fiquei observando o quanto que a gente ama as coisas ruins, né? Eu tava vendo um vídeo, isso acho que foi no início do ano passado, não lembro bem, de um casal, né? E assim, eles sempre recebiam muitos comentários, sabe? E o que eu observei, não só foi no dele, eu observei também numa época que eu tava no Instagram, na postagem de uma pessoa. Esse casal, eles recebiam muitos comentários assim, de pessoas elogiando, pessoas que gostavam deles, e eles não respondiam. Mas os comentários onde tinham crítica, onde tinham pessoas criticando, todos esses comentários, eles faziam questão de responder. Então, por que você dá mais atenção para uma crítica do que para alguém que tá ali te elogiando? Por que a coisa ruim importa mais do que a coisa boa? Sabe, eu nunca consegui entender. A mesma coisa quando eu tava no Instagram, tinha uma pessoa assim grande, sabe? É um perfil muito grande. E a pessoa tinha vários comentários. Então era muito difícil ela responder aquilo tudo, porque realmente eram muitos. Mas os comentários que tinha a resposta dela eram sempre os comentários negativos. Eram sempre falando coisas ruins sobre ela. Então ela gastava toda a energia dela para as coisas ruins, em vez de gastar para as coisas boas, trazer aquilo que é bom para dentro de si. Então eu via que quando a gente faz isso, a gente traz a energia do negativo para dentro da gente, porque é muito mais, é estranho, gente. Como eu tava falando no início, as coisas boas que nos acontecem passam muito rápido. Enquanto as coisas ruins, a gente fica ruminando, a gente fica alimentando dentro do nosso coração. Às vezes, alguém te falou uma palavra, sabe? Te elogiou, falou que você estava muito linda. Aí você ficou maravilhosa. Ai, obrigada, né? A gente fica, né? Aí, passou alguns minutos, você esqueceu. Aí, no mesmo momento, você encontrou alguém que olhou pra você e fez: nossa, que roupa ridícula. Pronto. Acabou. Todo mundo que você encontrou, você falou que a pessoa disse isso, mas você não falou que outra pessoa tinha te elogiado. Para todo mundo, você ficou a semana inteira, seu dia ficou totalmente acabado. Você destruiu o seu dia por conta de uma palavra de uma pessoa que às vezes mal fala com você, nem te conhece. Você recebeu um elogio antes, mas você anulou o elogio por conta do comentário. Te criticando. Então você dá mais atenção para a crítica, né, para as coisas ruins do que para as coisas boas. Eu vejo isso muito comigo. Eu percebia que quando eu recebi um elogio e logo em seguida uma crítica, sabe? Eu não tô dizendo crítica, tô dizendo comentários assim, meio como se fosse uma ofensa. Você anula aquilo lá que foi muito bom para você e foca naquilo que foi ruim. Então você guarda, você vai trazendo aquilo que é ruim para dentro de você. Então, eu fiquei observando isso, já tinha observado isso comigo e com essas outras pessoas. Então, eu vi muitas pessoas perguntando assim pra eles: por que vocês focam tanto nas pessoas? E detalhe, gente, os comentários negativos eram, vamos supor, de 100 comentários, eram 5. Então, eles focavam só nos 5 e os outros ficavam sem responder. Então, é muito pouco. É muito pouco. Sempre vai ter mais pessoas trazendo coisas boas, mas você sempre vai focar nas coisas ruins. A gente sempre prefere trazer pra dentro de nós as coisas ruins. Então o que eu quero te dizer hoje é: que tal a gente começar a alimentar as coisas boas? Que tal a gente tapar os ouvidos eu não tô falando, gente, pras críticas construtivas, tá? As críticas construtivas
as críticas que constroem, elas são muito importantes pra gente, porque às vezes a gente não tá vendo certas coisas, e essas críticas vão nos ajudar a ser pessoas melhores, né? Será que realmente eu devo mudar isso? E às vezes a gente tem que mudar mesmo. Mas eu tô falando daquelas pessoas que às vezes são inconvenientes, que vêm com comentários ofensivos. São pessoas que são maldosas, né? A gente sabe que existem muitas pessoas assim, que vêm com comentários só pra te colocar pra baixo. Que tal tapar os ouvidos pra essas críticas? Ai, mas Jéssica, isso dói. Que tal a gente treinar o nosso cérebro pra... Ignora, sabe? Ignora. Foca nas críticas positivas. Foca nos comentários das pessoas que estão ali dizendo coisas boas pra você. Foca nas coisas boas que te acontecem. Esquece as coisas ruins pra começar a colocar dentro do seu coração coisas boas. Eu tava assistindo um vídeo ontem de uma menina. Ela é de fora, né? É porque eu não sei o nome dela. Baile, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar, eu não sei. E ela disse assim, que se alguém não gosta da gente, tem uma pessoa que gosta, né? Então, para cada pessoa, se tem uma pessoa que não gosta de você ou que te critica, você tem alguém que te ama, que gosta. Então, em vez de focar na que não gosta, por que a gente vai focar na que não gosta se a gente tem alguém que nos ama? A gente tem alguém que tá ali, sabe, por nós. Então, quando ela falou isso, eu falei, gente, isso é verdade. Por que focar na pessoa que não gosta de você se você tem alguém que te ama? Então, se a gente lembrasse cada vez mais disso, eu acho que a gente não ficaria assim, se apegando tanto às coisas negativas, sabe? Ou abraçando tanto o negativo, deixando tanto o negativo nos aprisionar, nos derrubar, tomar conta do nosso coração, nos deixar triste. É por isso que eu sempre falo, que eu falo assim pra mim, sabe, Jéssica, você tem que aprender a domar seu ego, pra não se iludir com aplausos e que as críticas, né, as ofensas, elas não te machuquem, sabe? Porque, tipo, muitas vezes dessas pessoas que estão te falando isso, elas nem te conhecem, elas nem sabem do que estão falando. Então, como você pode ver, no exemplo que eu citei aqui, a pessoa tinha 100 comentários, apenas 5 eram de críticas, sendo de críticas de pessoas que não conheciam. E tipo, não era nem crítica, eram ofensas. Mas, gente, você tinha 95 pessoas dizendo coisas boas sobre você. E eu não tô falando de pessoas passando a mão na cabeça, mas dizendo, sabe, as suas qualidades, as coisas boas que vêm em você. Mas você focava nasquelas 5 que estavam dizendo as coisas ruins sobre você. Então, pela matemática, não bate, né? Como assim você foca no número menor e esquece do maior? Mas o vídeo de hoje, gente, foi esse, sabe? Eu tava aqui refletindo porque eu vi um vídeo e, assim, a pessoa tava sofrendo. A coisa aconteceu com ela na adolescência ainda, sabe? Acho que aos 17 anos. E ela ainda tava sofrendo com isso até hoje. Aí alguém falou, gente, você tem que se libertar. É difícil, gente, é difícil, mas se a gente continuar assim, a gente vai viver assim até quando? Sabe? Presa ao passado. E o pior, ao passado ruim. A coisas ruins que nos aconteceram. Muitas vezes a pessoa que falou aquilo pra você, aí você pode dizer assim, porque as pessoas esquecem. Mas quando é algo grave, a pessoa lembra. E às vezes ela até já pediu perdão pra Deus sobre aquilo que ela te fez, que ela te falou. Deus já perdoou, mas você não consegue. Você acha que tem que alimentar esse sentimento o resto da sua vida. Mas se você continuar alimentando assim, você nunca vai ter paz. Eu percebi isso, eu falo isso por experiência própria, tá? Você nunca vai ter paz. Porque eu alimentava, eu me agarrei com o que me aconteceu na adolescência, muitos anos, e eu não conseguia ter paz. Eu não conseguia ser feliz, porque muitas vezes a gente acha, né, como assim essa pessoa não pode ser feliz se ela fez isso comigo? Então, gente, pra gente realmente se libertar disso, a gente vai ter que começar a pedir ao Senhor, sabe, a orar. E pedir ao Senhor para que Ele nos liberte disso. Porque, vê só, é algo tão complicado que a gente não consegue nem ver as coisas boas que nos acontecem.
a gente até olha e fica feliz, mas se naquele mesmo momento acontecer uma coisa ruim, pronto, acabou. Aquilo maravilhoso que te aconteceu, você esquece, porque você vai focar nas coisas ruins. Então vamos começar a refletir e tentar colocar no nosso coração só aquilo que é bom, né? Alimentar o nosso coração de coisas boas, e que Deus nos abençoe.